A lei anticorrupção completa 6 anos agora, em 2020. Combater as más práticas na rotina dos negócios se tornou uma obrigação. Nós vamos entender agora como essa lei anticorrupção contribuiu para essa perspectiva. A gente recebe aqui, em nossos estúdios, os seguintes convidados para falar conosco sobre esse assunto. Você vê a imagem bem cheia na tela, né? Todos eles aqui com a gente. O Bruno Souza, que é advogado em Direito Público. Bruno Souza, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, Bruno. Bom dia. Eu quero agradecer o convite. Tá bom. O Bernardo Benzecri. Bom dia, Bernardo Benzecri, tudo bem? Bom dia, Patrick. E ainda o Victor Gonzalez. Esses dois são representantes do CDL Jovem. Bom dia, Victor. Muito bom dia. O legal que eu vejo, na realidade, é que são pessoas jovens que estão preocupadas com essa situação tão triste no Brasil, que é a corrupção em todos os níveis, né? Então a gente primeiro agradece a todos vocês, muito obrigado. E a primeira pergunta é, o que é que mudou, hein, na realidade, na opinião de vocês, para o judiciário e para a população desde a implantação dessa lei anticorrupção? À vontade para responderem. Você vê um fato bem interessante. Nós temos medidas de combate à corrupção há muitos anos. Porém, nunca antes nós tivemos uma legislação que punia as empresas. Agora, as pessoas jurídicas que cometem atos de corrupção também são passíveis de responsabilização, que é um fato novo introduzido pela essa legislação. E era importante. Você vê que a lei vem na esteira justamente daqueles grandes escândalos de corrupção que assolaram o Brasil por décadas. E chegou ao cúmulo, ao escândalo de algumas dessas empresas envolvidas terem até setores especializados em propina. Uma grande construtora tinha, né? Exatamente. Colocavam até o nome como de projetos estruturados, algo assim. E sim, e a folha desse projeto estruturado tinha alcunhas, não era o nome das pessoas envolvidas. Mas veja só, se a corrupção chegou a um nível institucionalizado, corporativo, desse ponto, ela precisava ser combatida com uma legislação específica que prevesse punições também às empresas. Então, houve uma mudança, sim, e hoje o judiciário é hábil para punir não só as pessoas envolvidas, as pessoas físicas envolvidas, mas também as empresas e corporações. Acho que algo importante a gente salientar é que qual o incentivo da corrupção? O incentivo da corrupção na iniciativa pública ele é a perpetuação do poder, né? Ele é um projeto político, digamos assim, e, na verdade, algumas empresas acabam cedendo. Mas o incentivo é a perpetuação do poder, geralmente, né? Então ele parte mais de quem tem o controle do dinheiro nas mãos, né? E aí geralmente é parte do poder público mesmo. Então, uma coisa importante também para a gente salientar é que as medidas de compliance e anticorrupção são amplamente debatidas na iniciativa privada há muito tempo. A gente já tem várias empresas que procuram ser transparentes com os seus clientes, procuram ser transparentes com os seus investidores para mostrar para o mercado que elas são boas empresas e que vale a pena fazer negócio com elas. Mas na iniciativa pública a gente não vê essa busca por essa iniciativa. Por isso a gente procura trazer o debate, que é uma coisa que nós julgamos importante para a sociedade e já está na hora da nossa iniciativa pública também ter medidas de anticorrupção e compliance. Bernardo Benzecri, quer nos ajudar também no entendimento? Eu acho que é importante a gente lembrar que para existir a corrupção nós temos o agente corruptor e aquele que é corrompido. Isso é sempre importante a gente lembrar. Bem, o incentivo da corrupção é a perpetuação no poder, dito aqui por um dos nossos convidados. O mundo empresarial, ainda há pouco você falou sobre isso, ele se apegou mais ao compliance para driblar as leis? Vocês acham isso? Acho que ao compliance para driblar as leis, não sei exatamente, mas
A gente teve alguns problemas, como o caso da Petrobras recentemente, né, que tinha, acho que apesar do compliance, driblou as leis. Acho que, assim, na iniciativa privada, quando você tende a fazer medidas controversas, digamos assim, ou atos de corrupção, isso geralmente é muito fácil de ser percebido ou fácil de ser cobrado. Porque nós tivemos recentemente, ano passado ou retrasado, algumas empresas de automobilísticas que estavam burlando algumas regras, algumas leis com relação à emissão de poluentes. O que aconteceu? Quando descobriram isso, prontamente o CEO foi afastado. O CEO foi demitido, a empresa foi multada e ela teve que dar uma resposta muito rápida para os seus acionistas e para a comunidade mundial. Se fosse no setor público? Bom, até hoje nós temos envolvidos na Lava Jato que estão no poder, não estão nem respondendo ao processo, digamos assim. Porque a justiça, infelizmente, ou felizmente, né, a gente tem que salientar que as instituições cumprem seu papel e elas devem cumprir, assim deve ser, mas às vezes ela demora um pouquinho, né? Bem, vou colocar aqui umas 3 que parece que virou cultura do Brasil. Vai ter uma obra pública. Essa obra pública, ela tem um valor, depois ela tem um aditivo, mais um aditivo, mais um aditivo, e aqueles 10, 20% do homem público. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Quer dizer, isso é a corrupção? Na opinião de vocês? Veja bem, todas essas questões precisam ser analisadas dentro do caso concreto, né? Em alguns casos, sim, nós podemos dizer que alguns aditivos são tirados aí sem o devido acato. Porém, acontece, de fato, de obras muito complexas que necessitam desses aditivos específicos. Mas, veja só, o poder público ele não pode estar também desatualizado. Ele precisa de instituições que funcionem. Elas cumprem seu papel, como bem colocado aqui pelo meu colega, e para cumprir melhor esse papel, elas necessitam de mecanismos modernos. A questão do compliance não é exatamente para que você drible, mas para que você cumpra. O termo é em inglês, né? Porém, eu geralmente não gosto de importação de termos, né? Mas eu acredito que esse foi uma boa importação, porque nós precisamos nos adaptar aqui, regras, regulamentos, tanto externos quanto internos. E o poder público deve estar ciente disso. Quando acontecer essas situações, onde notoriamente algum cidadão tem uma desconfiança, ele precisa ativar os órgãos de fiscalização com o devido acato, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, as comissões de licitações, a polícia, se for o caso também. Então, eu acredito que tanto o poder público com essas instituições organizadas, quanto a iniciativa privada com os organismos de compliance, com as auditorias, com as controladorias internas, ambos os mundos, o privado e o público, precisam cooperar para combater a cultura da corrupção. A gente precisa superar a cultura da corrupção que durante muito tempo no Brasil imperou a lógica de um jeitinho, a lógica de um aditivo, a lógica de um termo a mais, só para alguém ganhar alguma coisa a mais. Também conhecido como o jeitinho brasileiro, né? Vocês querem complementar sobre isso? Eu acho que a corrupção, nós acabamos focando muito nessa esfera política, na esfera pública, mas diariamente nós mesmos passamos por situações que desafiam essa nossa ideia sobre corrupção. Por exemplo, no meu caminho para cá, eu estava com pressa, eu estava atrasado, eu tinha a opção de furar o sinal e eu escolhi não. Então são essas situações que nós acabamos esquecendo que também é um ato de corrupção. O cidadão na fila ali do banco, fura a fila também, aquele caixa que é exclusivo para os idosos, o cara que não tem a idade para aquilo ainda vai se diz que é. Quer dizer, esse lado do cidadão que reclama também da corrupção,
ainda existe no Brasil. Sim. Então, essa mudança que nós queremos para a sociedade, ela deve começar pelas nossas atitudes. Exatamente. Acho que primeiro partir da gente, partir de nós mesmos, porque a nossa casa a gente consegue mudar. As nossas atitudes a gente consegue mudar. De repente, mudar um país pode parecer distante, né? Mas mudar dentro da nossa casa é muito fácil. Mudar as nossas atitudes, basta que a gente queira. Então, assim, de repente a gente está falando uma palavra bonita aqui, compliance e tudo, talvez uma palavra até nova, mas nada mais, o compliance nada mais é do que transparência, né? Então, assim, ser transparente com os seus atos para que isso seja assim, bem visto pela sociedade, para que você seja aceito, para que seus atos sejam aceitos pela sociedade. Então, quando a gente trata de poder público, a gente está tratando do dinheiro do pagador de impostos. É o meu dinheiro, é o seu, é o de todo mundo. Então, se a gente o dinheiro que a gente investe ali do nosso salário, os gastos que a gente tem com o nosso salário, a gente não toma cuidado com ele? A gente não faz as contas para no final do mês a gente não estar apertado, não entrar no cheque especial? Então, acho que o poder público também deve tomar essas medidas e ser transparente com o pagador de impostos. Uma vez a gente estava entrevistando uma pessoa aqui no estúdio e essa pessoa não gostou do termo dinheiro público. Por que ela não gostou do termo dinheiro público? Porque ela disse, a gente tem que dizer que o dinheiro é nosso, é meu, é seu, é de todos nós, não é público. E eu concordei com ele, não sei se vocês concordam, porque quando uma pessoa está fazendo algo na rua de forma errada, alguém fala bem assim, a rua é pública, dá a impressão de que pode tudo, pode fazer tudo, vocês já ouviram isso? Não é? E a rua é pública, mas tem regras, não é isso? Então eu acho que essa questão do dinheiro público devia mudar também. É o que eu quero colocar para vocês, mas dizer que o dinheiro é de todos nós, como você ainda há pouco falou, Victor, de que o dinheiro é meu, é seu, é de quem está ouvindo a gente agora, é do pagador de impostos, que muitas vezes ele não tem nem dinheiro para o seu sustento, mas é obrigado a pagar os impostos. E aí a gente entra num dado. A ONU, Organização das Nações Unidas, destacou em 2017 que o Brasil perdia cerca de 200 bilhões de reais com esquemas de corrupção por ano. A gente consegue mensurar isso, uma redução dessas perdas para a corrupção após a lei anticorrupção, ou não diminuiu muita coisa? Eu acho que todas essas mensurações serão feitas no longo prazo, porque até para fazer essa estimativa, ela também foi feita com relação a anos e anos de práticas corruptas no Brasil. Agora, o que nós podemos ter de dado concreto é a avaliação das operações que recuperaram bilhões para o Brasil. E foi apenas, vou citar aqui, uma operação ainda em andamento, mas a Operação Lava Jato já recuperou bilhões para o Brasil. Imagine aquilo que ela ainda não conseguiu recuperar, diga-se de passagem, e já teve um impacto positivo. O nosso objetivo é que se multipliquem casos e avaliações e operações que possam recuperar também valores para o Brasil. O mais importante, tanto com a operação quanto com a lei anticorrupção, é superar, como já foi citado aqui pelo Bernardo, pelo Vitor, a questão da cultura mesmo, de corrupção. Porque, sendo superada, imagine o impacto positivo que haveria na sociedade brasileira se nós recebêssemos 200 bilhões a mais no orçamento. O impacto que nós teríamos na educação, na saúde, na segurança, aquele trio que todo mundo cita sempre que vai falar sobre poder público, sempre que vai falar sobre administração pública, sempre que vai falar sobre investimento. Imagine o impacto de 200 bilhões a mais, né? Então, nós já conseguimos o início, o pontapé inicial. E com as iniciativas aqui da juventude do CDL e da juventude do Brasil, eu acredito que nós vamos chegar ainda muito mais longe e vamos recuperar esses valores. Acho que algo importante a gente destacar são os incentivos, né? Alguns anos atrás, eu sou assim da CDL jovem, mas não sou tão jovem assim, eu tenho alguma experiência, né? Então, alguns anos atrás era praticamente impossível a gente ver um político sendo preso, né? Então, lembro muito bem quando criança, meus pais sempre falando, isso aí não vai dar em nada, isso vai acabar em pizza, né? Então, o mundo corporativo
sempre foi muito... não teve muita punição para essas práticas. E hoje em dia a gente vê as coisas se invertendo, né? A gente vê que já não há mais tantos incentivos como antes. Porque nós temos casos de pessoas que pegaram mais de 30 anos de cadeia, né? Então, assim, se o corrupto ele entender que ele enxergar que não vai ter nenhum problema para ele praticar atos de corrupção, ele vai continuar, vai perpetuar os atos de corrupção. Agora, a certeza da impunidade. Exatamente, a certeza da impunidade. Agora, se ele não tiver essa certeza, se ele começar vendo que o cerco está fechando, digamos assim, ao redor dele pessoas estão sendo presas, estão pagando pelo que cometeram, pelos erros que cometeram, aí a gente começa a inverter essa lógica. A gente deixa de ter a certeza da impunidade e começa a ter o império da lei, né? Bem, será que a gente vai continuar vendo ainda homens da mala cheia do dinheiro correndo por aí, saindo de restaurantes? Ou essas cenas, elas estão bem mais cuidadosas? Não está bem assim, porque tem um trabalho da Polícia Federal, que é um trabalho muito importante, baseado em provas, em filmagens. No passado bem recente, a gente sabia de dinheiro na cueca. Vocês lembram disso? Dinheiro na meia. E depois homens com mala de dinheiro saindo apressados, tudo isso. Essas cenas a gente ainda vai ter que vê-las ou não? Eu acredito que nós estamos cuidando agora de um passivo, né? Um passivo recebido. Então, é possível que com o aprimoramento das investigações ainda se encontre um caso ou outro. Agora, não é exatamente o acontecimento do caso, mas é a certeza da impunidade que estimula. Certa ocasião eu li uma coisa e isso fixou na minha cabeça, de que não é a gravidade da punição que desestimula o criminoso, mas sim a certeza da punição. Porque não importa se você tem uma legislação que pune alguém com 40 anos de prisão, 30 anos de prisão, se ela não vai ser cumprida. Então vai ser só apenas um papel. Mas, como bem colocou aqui o Bernardo, essa questão, o Vitor, essa questão de fechar o cerco, de aprimorar os mecanismos de fiscalização, diminuem os casos de pessoas comprarem cuecas GG só para levar dinheiro ou comprarem malas imensas que nunca vão usar só para levar dinheiro. Diminuem, desestimulam e vão progressivamente fechando o cerco. Muito interessante essa compra de cuecas GG ou GGG, né? Para caber mais. Tem um evento que vocês vão realizar, que a CDL Jovem está organizando, que é um evento livre e gratuito para informar e integrar a sociedade nesse assunto. Como iniciativas importantes de vocês. Vocês acham que essas iniciativas de integrar a sociedade, elas podem ajudar a contribuir para uma sociedade mais vigilante, mais atenta? De que maneira? Com certeza. Nós estamos em um ano eleitoral. Então, nada mais justo do que a gente debater as questões que estão diretamente relacionadas à sociedade, ao ânimo da sociedade. Acho que nós temos grandes avanços com relação à Lava Jato, já foi citado assim, mas digamos assim, é a ponta do iceberg, é o primeiro passo. Além de recuperar algo que já foi nos tirado no passado, é importante que daqui para frente não nos tirem mais. É importante que daqui para frente nós estejamos vigilantes, acompanhando e questionando os nossos políticos, que daqui a pouco serão candidatos, perguntar, olha, o que você está fazendo para se tornar mais transparente? O que você está fazendo para justificar os seus gastos com, né, o dinheiro público? O dinheiro do pagador de impostos, né? O que você está fazendo com o nosso dinheiro? Você está aplicando de uma forma justa? Você está usando da maneira adequada? Então, esse debate, acredito que seja muito importante para tornar a sociedade mais participativa, né? Assim, nós somos empresários, temos os nossos negócios, o colega aqui é advogado, mas todos nós somos seres políticos. E se a gente se
se tira do debate, se nós nos retiramos do debate político, a gente acaba sendo governado por quem quer. Né? Se você não gosta de política, você está fadado a ser governado por quem gosta. Então, assim, eu não estou satisfeito. Né? Então, vamos cobrar. A CDL sempre traz assuntos que são pertinentes à sociedade. Assim como a gente já promove o Dia Livre de Impostos, essa é uma outra maneira que nós criamos para trazer essa conscientização. Quando será? Será amanhã, às 14h. Felizmente, o nosso evento já está esgotado. Mas E o local? será na FIAM, às 14h. Quando você fala, o nosso evento já está lotado assim com uma alegria, não é o primeiro, né? Sobre esse tema, Ele é o primeiro, mas os Assim, é o primeiros... primeiro que nós estamos organizando. Sim, mas os primeiros eventos que vocês fizeram também, com o CDL Jovem, enfim, vocês notaram a população participando, um pouquinho gente? Nós temos uma certa experiência com evento de multidões. Sim. Né? Alguns anos atrás, nós fazíamos um evento em um posto de gasolina, vendendo gasolina sem imposto para as pessoas que compravam, né? Porque o posto ali continuava pagando seus impostos normal. Então, assim, a gente vendia a gasolina a uns 60% sem imposto, e a gente parava a cidade. Hoje em dia a gente faz o DLI, Dia Livre de Impostos. Ano passado nós fizemos em 3 grandes centros comerciais de Manaus, 3 grandes shoppings de Manaus, e nós movimentamos cerca de 300 mil pessoas. Então, acho que a movimentação de pessoas e conscientização tem sido um trabalho muito forte ao longo desses 10 anos da CDL Jovem. Bem, então quem quer participar ainda há a chance de participar ou não? Nesse aqui? Infelizmente, nossas vagas estão esgotadas, ou felizmente, né? Mas acredito que a gente verifica alguma possibilidade das nossas redes sociais para a gente transmitir o evento. Você pode seguir a gente, @CDL Jovem Manaus, e aí nós vamos dar vamos encontrar alguma forma de compartilhar essas informações e o mais importante, daqui para frente, que esse seja um marco inicial. Nós estamos buscando outras instituições que já debatem sobre o tema, então que daqui para frente a gente fale cada vez mais sobre medidas de anticorrupção e compliance, que é transparência. Queria saber de vocês três, porque eu tenho idade, eu acho que de ser... Não vou colocar pai, que vão saber que eu estou bem, velho. O irmão mais velho de vocês. Mas eu continuo achando que falta um papel na escola mais contundente, mais firme nessa questão de corrupção. Ou em disciplina, ou complementar, algo assim, mas na escola, a criança, desde os primeiros momentos que ela está na escola. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Você está certíssimo. E, além disso, para mim, lei de fato é aquilo que você inscreve, coloca dentro do coração das pessoas. É aquilo que se torna parte delas. Aquilo é uma lei. Porque ela não vai simplesmente cumprir artigos, ou incisos, ou parágrafos, ou repetir termos. Ela vai viver aquilo. E isso se inicia somente no processo escolar. A gente pode tentar fazer muita coisa, mudar um pouco da consciência, mas para mudar uma cultura a gente precisa especialmente da educação e da educação básica. E a escola é o mecanismo ideal para isso. Antigamente nós tínhamos disciplinas que cuidavam da questão moral e ética. Essas disciplinas foram suprimidas e na opinião de se levar elas para outras disciplinas. Eu acredito que se perdeu muito. Se perdeu muito porque você tinha uma coisa direcionada para cuidar dessa questão sobre a forma de se comportar, as questões legais, em que país você está, que leis você segue. E eu espero que a gente veja restaurada na escola esses mecanismos aí de consciência legal e de consciência moral. Olha, essa questão que se levantou é muito interessante. De repente daria até um programa só sobre isso. Sim. A saúde, ela é um direito, né, e um direito básico do brasileiro, e a gente não tem tanto acesso assim. A educação
Ela é um direito básico do brasileiro, está na nossa Constituição. E ela é entregue ao ente mais pobre da federação, né? Entre União, Estado e município, a educação básica, que é o básico, né? Já está no nome, é o mais importante, ela é entregue para as prefeituras, que às vezes são muito pobres, muitas cidades não conseguem nem sobreviver com os próprios recursos, enquanto em alguns momentos a gente tem um investimento muito maior, em outra fase da educação a gente tem um investimento muito maior, como por exemplo na universidade. E qual é a probabilidade maior de quem estudou, de entrar numa universidade pública? É de quem estudou em escola particular ou de quem estudou em uma escola pública? Os dados mostram que é quem estudou em uma escola particular. Então, assim, por que a gente não pode inverter um pouco isso e pegar o ente que tem mais poder, que tem mais força, que é a União, e cuidar da educação básica? E bora ver quais são, no futuro, quem entrará melhor, mais preparado nas universidades públicas. Muito interessante o pensamento de vocês. Eu gostaria de agradecer pela presença desses 3 jovens, empresários, 2 advogados, dá para perceber pela vestimenta dele aqui, já incorporando isso daí também. Mas eu fiquei muito feliz e tenho certeza que o nosso ouvinte da Rádio Diário, quem está curtindo a gente na live do d24am.com e o telespectador da Record News Manaus, tem uma esperança quando ele vê que o jovem, não são todos, lamentavelmente, mas uma parcela, está preocupada sim com essa questão de corrupção, está preocupada sim com o bom cidadão e está preocupada sim com boas campanhas como essa. Portanto, muito obrigado, Bernardo Benzecri, pela participação. Muito obrigado a você. Ele falou pouco, mas ele está por trás de organizações muito importantes para gerenciar também as coisas. O Victor Gonzalez, é isso, Victor? Exatamente. É Victor Gonzalez, que é um dos representantes da CDL também, e o Bruno Souza, Muito obrigado. que é advogado já por formação, né? que tem um pensamento muito diferenciado também e é jovem. Quando a gente vê um monte de jovem envolvido com criminalidade e coisa errada, a gente fica triste com o futuro, mas quando a gente vê esses 3 aqui, e sabemos que tem muito mais, a gente tem um alento. Obrigado a vocês todos, tá bem? Muito obrigado.